A carruagem negra avançava pela estrada como uma aparição sombria, seus cavalos de pelagem escura quase indistinguíveis da noite que os envolvia. O veículo range, gemia sob o peso da chuva incessante que transformara a estrada em um lamaçal traiçoeiro. Cada movimento das rodas parecia arrancar algo da terra, um som grave, primitivo, que ecoava pela vastidão vazia da paisagem. Dentro da cabine forrada de veludo borgonha, o Duque de Thornfield permanecia imóvel. Suas mãos enluvadas repousavam sobre os joelhos com uma rigidez que falava de controle absoluto. O rosto, esculpido por linhagens antigas e decisões severas, mantinha-se voltado para a janela embaçada, onde a névoa rasteira transformava o mundo em sombras indistintas. Adrian Blackwell, 32º Duque de Thornfield, era conhecido por 3 coisas em toda a Inglaterra: sua fortuna, sua frieza e sua incapacidade de perdoar. Aos 34 anos, já enterrara uma esposa, levada pela febre durante o parto, e perdera o filho que nascera morto. Desde então, tornara-se uma estátua de si mesmo, movendo-se pelo mundo sem tocá-lo verdadeiramente. A comitiva que o acompanhava conhecia bem os limites de sua paciência. Ninguém falava sem necessidade, ninguém questionava suas ordens. E, acima de tudo, ninguém esperava dele qualquer gesto de humanidade que não fosse estritamente protocolar. O cocheiro, um homem de 60 anos chamado Hartley, conhecia cada curva daquela estrada. Havia servido os Blackwell desde que Adrian era um menino. Sabia reconhecer os sinais de tempestade, sabia quando puxar as rédeas, quando apressar o passo. Mas naquela noite algo o fez hesitar. Não foi apenas a chuva que se intensificava, transformando o caminho em um rio de lama. Nem o vento que uivava entre as árvores desnudas, anunciando um temporal ainda mais feroz. Foi algo menor, mais frágil, um vulto ajoelhado à margem da estrada, tão imóvel que parecia fazer parte da paisagem. Hartley puxou as rédeas com força, fazendo os cavalos bufarem em protesto. "Milord!" disse, a voz rouca atravessando a cortina de chuva. "Há alguém na estrada." O som das rodas cessando ecoou como um presságio. Dentro da carruagem, o Duque não se moveu imediatamente. Apenas virou a cabeça, lentamente, em direção à janela. Seu olhar, de um cinza tempestuoso, que alguns diziam refletir a cor das pedras de Thornfield ao entardecer, fixou-se no que jazia além do vidro embaçado. Uma jovem, ajoelhada na lama, os ombros curvados sob o peso da chuva, as mãos enterradas no chão lodacento, como se estivesse se agarrando à própria existência. Suas roupas, um vestido de lã marrom desgastado, remendado em vários pontos, colavam-se ao corpo magro, delineando a fragilidade de sua estrutura. Os cabelos, de um castanho indefinido, estavam presos ao rosto e ao pescoço pela água, formando mechas pesadas que gotejavam sem cessar. Mas o que mais chamou a atenção, o que fez o Duque franzir levemente as sobrancelhas, foi sua imobilidade. Ela não chorava, não gritava por ajuda, não erguia as mãos em súplica dramática, apenas permanecia ali, como se já tivesse aprendido há muito tempo que o mundo raramente respondia a pedidos de misericórdia. Atrás da carruagem principal, outros 3 veículos pararam. Criados e acompanhantes desceram, protegendo-se como podiam da chuva torrencial. Murmúrios baixos começaram a circular, palavras cortadas pelo vento, mas carregadas de desdém familiar. "Uma mendiga", disse alguém. Um homem de meia idade vestido com a libré verde escura da casa Thornfield. "Ou pior", acrescentou outro, o tom deixando claro que pior poderia significar qualquer coisa, uma fugitiva, uma criminosa, uma doente. "Uma órfã", concluiu uma voz feminina. "A ama de chaves, Sra. Pembroke",
cuja expressão azeda parecia esculpida permanentemente em seu rosto magro. Provavelmente expulsa de algum orfanato por conduta imprópria. A palavra caiu no ar como uma sentença. Órfã. Não era apenas uma descrição, era uma condenação. Significava alguém sem raízes, sem proteção, sem direitos. Alguém que o mundo podia ignorar sem consequências. Eliza Thorne tinha 21 anos, 3 meses e 14 dias. Sabia sua idade exata, porque fora o último presente de sua mãe, murmurado em seu ouvido antes de morrer de tuberculose, quando Eliza tinha apenas 9 anos. Você nasceu no dia mais quente do verão, meu amor. Nunca esqueça que você veio ao mundo cercada de luz, mas desde então a luz parecera ausente de sua vida. Crescera em um orfanato administrado pela paróquia de Millbrook, onde aprendera 3 coisas: a trabalhar até o colapso, a não esperar bondade e a sobreviver calando-se quando necessário. Aos 18 anos, fora colocada como criada em uma casa de comércio, onde servira lealmente por 3 anos, até que uma acusação falsa, um broche de prata supostamente roubado, a expulsara sem referências. Desde então, vagara por vilas menores, aceitando qualquer trabalho. Lavar roupas em rios gelados, colher batatas até as mãos sangrarem, cuidar de crianças doentes de famílias que a pagavam com restos de comida. E naquela noite, após ser expulsa de uma estalagem por não poder pagar o alojamento, encontrara-se ali, na estrada para algum lugar desconhecido, sem destino, sem esperança, apenas esperando que o frio parasse de doer. Quando ouviu o som das rodas parando, não ousou erguer o rosto imediatamente. Sabia o que pessoas ricas pensavam de quem jazia na lama. Sabia que sua presença era um incômodo, uma mácula visual na paisagem ordenada de suas vidas. Mas então uma voz ecoou, grave, controlada, com a autoridade natural de quem nascera para comandar. Trim! Tragam-na para fora da estrada. Eliza ergueu o rosto lentamente. A primeira coisa que viu foi a lanterna sendo erguida, sua luz dourada e tremulante, criando um círculo de clareza na escuridão. E dentro desse círculo, descendo da carruagem com movimentos medidos e deliberados, estava um homem que parecia feito de sombras e mármore. Alto, facilmente acima dos 6 pés, com ombros largos sob um casaco de viagem negro de corte impecável. Os cabelos, também negros, estavam levemente molhados pela chuva, colados à testa e às têmporas. O rosto era de uma beleza severa, maçãs do rosto pronunciadas, mandíbula quadrada, lábios firmes que pareciam raramente sorrir. Mas eram os olhos que prendiam a atenção, cinzentos como uma tempestade distante, fixos nela com uma intensidade que fazia o ar rarear. Adrian Blackwell não olhava para Eliza com pena, nem com desprezo. Olhava como quem avalia, um general avaliando um campo de batalha, um comerciante avaliando uma mercadoria, um estudioso avaliando um texto antigo. 2 criados aproximaram-se hesitantes. Ninguém queria tocar a mulher coberta de lama, mas a ordem fora clara. Com movimentos bruscos e impessoais, ergueram-na pelos braços. Eliza cambaleou, as pernas entorpecidas pelo frio, mas forçou-se a manter-se ereta. Não cairia, não choraria, não daria a eles o espetáculo da completa humilhação. Quando ficou de pé, viu a comitiva ao redor, rostos iluminados pelas lanternas, todos observando-a com expressões que variavam entre curiosidade mórbida e aversão franca. Estava exposta, uma exibição involuntária de tudo o que dera errado em sua vida. O duque deu 2 passos em sua direção. A proximidade foi como um choque. Ele não a tocou, mas a distância encurtou-se o suficiente para que Eliza sentisse o calor residual de seu corpo, o cheiro de fumo de lenha e couro e algo mais, algo indefinível, como cedro velho e chuva. Qual é o seu nome? A pergunta foi feita sem gentileza, mas também sem crueldade. Era direta, exigindo resposta. Eliza demorou 1 segundo.
Não por desafio, mas por espanto. Ninguém lhe perguntava o nome. Chamavam-na de menina, você ali, ou a órfã. O simples ato de ser vista como alguém que possuía identidade própria desorientou-a momentaneamente. Elisa, respondeu por fim, a voz mais firme do que esperara. Eliza Thorne. O duque assentiu levemente. Seu olhar não vacilou. Não desceu em avaliação lasciva. Não desviou em desconforto. Apenas observou. De onde vem? De lugar nenhum, milord, disse ela, baixando brevemente os olhos antes de forçar-se a encará-lo novamente. Não mentiria. Não inventaria uma história trágica para comovê-lo. Nasci em Millbrook. Cresci no orfanato paroquial desde então. Venho de onde me permitem ficar, até que me mandem embora. A resposta era crua, despida de autocomiseração ou dramaticidade. Era apenas a verdade. Um silêncio seguiu-se. A chuva apertava, transformando-se em um dilúvio. O vento soprava com força crescente, fazendo as lanternas oscilarem violentamente. Hartley, o cocheiro, aproximou-se do duque com urgência contida. Milord, a estrada está virando lamaçal. Se seguirmos, corremos o risco de atolar. Precisamos de abrigo até que a tempestade amanheça. Adrian olhou ao redor. Estavam a meio caminho entre duas propriedades, longe demais de ambas para chegar antes que a estrada se tornasse completamente intransitável. Conhecia aquela rota. Havia uma antiga estalagem abandonada a menos de meia milha, mas o caminho até lá já deveria estar submerso. Monte o toldo de viagem, ordenou. Protejam os cavalos. Ficamos aqui até que seja possível seguir. A comitiva moveu-se rapidamente, habituada a obedecer. Rapidamente, um abrigo improvisado foi montado ao lado da estrada, lonas grossas esticadas entre estacas, criando um espaço precário, mas funcional. Fogueiras foram acesas com dificuldade, as chamas lutando contra a umidade. Elisa foi esquecida no processo. Ficou à margem, observando a eficiência militar com que aquelas pessoas organizavam conforto mesmo em circunstâncias adversas. Ninguém lhe disse onde ficar. Ninguém lhe ofereceu um lugar próximo ao fogo, até que uma voz cortou o caos organizado. Coloquem-na sob o toldo, ao menos que não morra de frio sob minha responsabilidade. Era o duque. Não olhava em sua direção ao dar a ordem, mas o tom não admitia questionamento. Um espaço foi aberto relutantemente. Elisa aproximou-se devagar, consciente de que cada passo era observado, julgado. Sentou-se em um banco improvisado de troncos, longe o suficiente do fogo para não incomodar, perto o suficiente para sentir um fio tênue de calor. Foi então que algo extraordinário aconteceu. O duque aproximou-se, não com a pressa de quem cumpre protocolo, mas com deliberação. Parou diante dela e lentamente retirou as próprias luvas. Eram luvas de couro macio, negro, ainda aquecidas pelo calor de suas mãos. Ele as estendeu em direção a ela. Elisa olhou para as luvas, depois para o rosto dele. Buscou escárnio, ou o sorriso condescendente de quem oferece caridade para sentir-se virtuoso. Não encontrou nada disso, apenas uma expressão neutra, impenetrável. Suas mãos estão roxas de frio, disse ele, a voz sem inflexão emocional. Use-as. Não era um pedido, era uma constatação seguida de uma ordem. Elisa estendeu as mãos, tremendo incontrolavelmente, e aceitou as luvas. O couro estava quente, quase vivo. Ao deslizá-las sobre os dedos gelados, sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase doeu. Lágrimas prenderam-se em sua garganta, mas ela as suprimiu. Obrigada, milord, murmurou, a voz rouca. Ele assentiu brevemente e afastou-se, voltando para perto da carruagem, onde 2 de seus homens discutiam rotas alternativas. Mas o gesto fora visto,
pela comitiva, pelas expressões que variavam entre espanto e desaprovação. E algo mudara imperceptivelmente no equilíbrio daquela noite. O tempo arrastava-se sob o toldo improvisado. A chuva não diminuía, pelo contrário, intensificava-se, transformando o mundo em um estrondo contínuo de água batendo contra lona e terra. O fogo crepitava, lutando contra as rajadas de vento que conseguiam penetrar pelas laterais abertas do abrigo. Elisa permaneceu sentada, envolvida nas luvas quentes do duque, observando a cena ao redor com a atenção silenciosa de quem aprendera a ler as pessoas como forma de sobrevivência. Havia uma hierarquia clara ali, criados que serviam, acompanhantes que aconselhavam e o duque no centro de tudo, uma presença gravitacional que ordenava o caos. Mas foi outro movimento que capturou sua atenção. Um dos criados, um homem mais velho, talvez 50 anos, com cabelos grisalhos e costeletas espessas, mancava visivelmente. Cada passo era seguido de uma contração facial que ele tentava disfarçar. A perna direita estava rígida, os movimentos cuidadosos demais, e ninguém parecia notar. Elisa conhecia aquele tipo de dor, conhecia a teimosia de homens que preferiam sofrer em silêncio a admitir fraqueza. O criado, seu nome, descobriria depois, era William Griggs. Carregava lenha para alimentar o fogo. Em seu terceiro trajeto tropeçou. Não caiu, mas deixou escapar um gemido abafado. Elisa levantou-se. Ninguém prestou atenção inicial à sua movimentação. Ela aproximou-se devagar, cautelosa, como quem se aproxima de um animal ferido. "Senhor", disse em voz baixa, parando a uma distância respeitosa. "Sua perna." Griggs olhou-a com surpresa, depois com desconfiança. Seus olhos, castanhos e cansados, estreitaram-se. "Não é assunto seu", respondeu rispidamente, mas sem verdadeira hostilidade. "Não é", concordou Elisa, "mas está inchando. Vi o jeito como você pisa. Se não cuidar, não conseguirá caminhar amanhã." O homem hesitou. Olhou ao redor verificando se alguém observava. Então, com relutância, permitiu que ela se aproximasse. Elisa ajoelhou-se, suas mãos, ainda protegidas pelas luvas, movendo-se com segurança. Com permissão silenciosa dele, afastou cuidadosamente a barra da calça, revelando um tornozelo grotescamente inchado, a pele avermelhada e tensa. "Uma torção", disse ela, reconhecendo os sinais. "Recente. Aconteceu quando desceu da carruagem." Griggs resmungou uma confirmação. Elisa olhou ao redor, avaliando os recursos disponíveis. Havia água fervendo para chá. Havia tiras de linho usadas para amarrar as lonas. Havia até algumas ervas aromáticas, lavanda seca que alguém trouxera para perfumar as roupas guardadas nas malas. "Posso ajudar", disse ela, "se me permitir." O homem observou-a por um longo momento. Depois, assentiu. Elisa trabalhou com eficiência nascida da necessidade. Rasgou tiras limpas de um pano que pediu emprestado, embebeu-as em água morna e criou uma compressa improvisada. Suas mãos, apesar do frio anterior, moviam-se com firmeza, enrolando o tornozelo em uma bandagem de suporte que não era nem muito apertada nem frouxa demais. "Onde aprendeu isso?" A voz que fez a pergunta não era a de Griggs, era a do duque. Elisa sobressaltou-se levemente, mas não interrompeu seu trabalho. Sabia por instinto que demonstrar competência era mais valioso do que demonstrar submissão. "No orfanato, milord", respondeu sem olhar para cima, concentrada em finalizar a bandagem. Éramos muitas crianças em pouco espaço. Ferimentos eram comuns. A enfermeira nos ensinou o básico. Depois, a vida ensinou o resto. Adrian observava com atenção. Não a interrompeu, não questionou. Apenas observou a forma como ela trabalhava. Sem hesitação, sem arrogância, apenas conhecimento prático aplicado.
Quando terminou, Griggs testou o tornozelo cuidadosamente. A expressão de alívio foi imediata. Melhorou, admitiu surpreso. Muito melhor. Elisa levantou-se, limpando as mãos enluvadas o melhor que podia. Evite pressionar por alguns dias, aconselhou. E se tiver gelo disponível quando chegarmos a algum lugar, aplique. Reduz o inchaço. O Duque deu um passo em direção a Griggs. Descanse, ordenou. Outro assumirá suas funções até estarmos em casa. Griggs começou a protestar, mas um único olhar do Duque silenciou-o. Adrian então virou-se para Elisa. O fogo lançava sombras em seus rostos, criando contrastes dramáticos. A chuva tamborilava acima deles, um ritmo incessante que parecia isolar aquele espaço do resto do mundo. Você não respondeu completamente minha pergunta, disse ele. Aprendeu o básico, mas isso... Apontou para a bandagem perfeitamente aplicada. Não é básico, é prática. Onde praticou? Elisa encontrou seus olhos. Havia algo perturbador na atenção dele. Não era cruel, mas era implacável, como se ele soubesse que mentiras seriam inúteis. Na necessidade, milord. Repetiu a frase que dissera antes, mas desta vez adicionou. Quando não se tem dinheiro para médicos, aprende-se a ser o próprio, e o das pessoas ao redor, se quiserem que você as ajude. Você trabalhava como curandeira. Não oficialmente, nunca cobraria por isso, mas, sim, ajudava quem precisava, parteiras que necessitavam de mãos extras, famílias com crianças doentes que não podiam pagar consultas. Não tinha dom especial, apenas... Hesitou, buscando as palavras certas, apenas prestava atenção e tentava. Adrian considerou isso. Havia algo na franqueza dela que desarmava. Ela não se vangloriava, não minimizava, apenas declarava os fatos. Sente-se, disse ele, indicando um local mais próximo do fogo. Não ao lado dos outros, mas também não nas margens do abrigo. Era uma mudança sutil, mas significativa. Uma reconfiguração do espaço social. Elisa obedeceu, consciente dos olhares que a seguiam. Senhora Pembroke, a ama de chaves, observava-a com os lábios prensados em uma linha fina de desaprovação. 2 jovens criados cochichavam entre si, provavelmente especulando sobre o que ela fizera para merecer a atenção do patrão. Mas o Duque não parecia notar, ou não se importava com, as tensões que sua ordem criara. Ele permaneceu de pé, próximo o suficiente para que Elisa sentisse sua presença como uma pressão no ar. Não era ameaçadora, era algo diferente. Algo que fazia seu coração pulsar de forma irregular, criava um calor em seu rosto que não vinha do fogo. Quanto tempo está na estrada? Perguntou ele. 3 dias, milord. Sem dinheiro? Sem nada. E seu destino? Elisa hesitou. Era uma pergunta simples que expunha a verdade patética de sua situação. Não tenho destino. Milord, apenas seguia a estrada, esperando que levasse a algum lugar que precisasse de mãos para trabalhar. O silêncio que se seguiu não era confortável, mas também não era cruel. Era pensativo. E então aconteceu algo que ninguém esperava. O vento soprou com violência repentina, arrancando uma das estacas que segurava o toldo. A lona desprendeu-se parcialmente, e a chuva invadiu o espaço protegido, apagando uma das fogueiras e espalhando brasas. Houve movimento caótico, criados correndo para reerguer a estaca, outros tentando proteger as malas da água. Elisa viu o problema imediatamente. A estaca precisava ser segurada no lugar, enquanto alguém a martelava de volta na terra amolecida. Mas os homens que tentavam fazê-lo escorregavam na lama, incapazes de manter equilíbrio suficiente. Sem pensar, moveu-se,
Correu até a estaca caída, plantou os pés firmemente, as solas gastas de suas botas, encontrando aderência onde botas polidas escorregavam, e segurou a madeira com ambas as mãos. "Agora!" gritou para o criado que segurava o martelo. O homem hesitou, olhando-a como se ela tivesse enlouquecido. Uma órfã coberta de lama, dando ordens. "Faça o que ela disse", veio a voz do duque cortante. O criado obedeceu. 3 golpes firmes e a estaca estava de volta no lugar. Elisa soltou a madeira, as mãos doendo pela força que exercera. Quando se virou, viu o duque a poucos passos de distância. Ele havia se movido durante o caos. Estava próximo demais. A distância entre eles não chegava a 1 metro. A chuva caía sobre ambos agora, pois estavam além da proteção do toldo. Pingos grossos escorriam pelo rosto de Elisa, molhando os cabelos que começavam a secar. Mas não se afastou. E nem ele. Por um instante, um momento suspenso e impossível, olharam-se diretamente. A chuva formava um véu translúcido entre eles. O som do mundo esmaecia. Adrian viu algo nela que o perturbou. Determinação sem arrogância. Força sem violência, dignidade apesar da mácula. Elisa viu algo nele que a assustou. Interesse. Não lascívia, não condescendência, mas interesse genuíno, o tipo que fazia perguntas silenciosas que ela não sabia como responder. "Você não hesitou", disse ele por fim, a voz baixa, quase perdida no barulho da tempestade. A estaca precisava ser segurada. Respondeu ela igualmente baixo. Outros teriam esperado que alguém resolvesse. Eu não sou outros. A resposta saiu antes que ela pudesse filtrá-la. Era atrevida, possivelmente insultuosa, mas o duque não se ofendeu. Pelo contrário, algo passou por seus olhos, tão rápido que poderia ter sido imaginado, que se assemelhava à aprovação. "Não", disse ele lentamente, "você não é." Então, fez algo que chocou a todos que observavam. Estendeu a mão, não para cumprimentá-la, mas para ajudá-la a voltar ao abrigo, como faria com uma dama de sua própria classe. Elisa olhou para a mão estendida, grande, forte, sem luva, agora pôs a emprestar a ela. Deveria recusar, era impróprio. Cruzaria linhas invisíveis, mas férreas que dividiam o mundo deles. Mas havia algo naquele gesto, uma sinceridade crua, uma escolha deliberada, que a fez aceitar. Sua mão enluvada tocou a dele. O contato durou 3 segundos, talvez 4, mas foi suficiente para que ambos sentissem a corrente elétrica. Inexplicável, impossível, que percorreu aquele toque. Quando ele a soltou e ambos voltaram ao abrigo, nenhum dos dois ousou olhar novamente para o outro. Mas algo mudara. Uma fissura abrira-se na armadura do duque e uma esperança impossível acendera-se no coração de Elisa. A noite prolongou-se como uma eternidade comprimida. A tempestade, longe de amainar, transformou-se em um furacão de água e vento que tornava qualquer tentativa de movimento suicida. A estrada desaparecera sob um rio de lama. Árvores gemiam sob a força dos ventos. E o toldo, mesmo reforçado, ameaçava ceder a cada rajada mais forte. A comitiva acomodou-se como pôde. Alguns dormiram sentados, recostados contra malas. Outros permaneceram acordados, alimentando as fogueiras, verificando os cavalos que haviam sido abrigados sob uma área lateral coberta. Elisa não dormiu. Não por desconforto físico, embora o banco duro e a umidade penetrante tornassem o repouso difícil, mas porque sentia os olhares, constantes, calculistas. Senhora Pembroke observava-a com a suspeita de uma guardiã que detectara uma ameaça ao rebanho. Os criados mais jovens cochichavam, lançando olhares furtivos. E o próprio duque. Ele permanecera acordado também. Sentado não muito longe dela, em uma cadeira dobrável de campanha, aparentemente imerso em documentos que retirara de uma maleta de couro. Mas Elisa notou
com uma sensibilidade aguçada pela hipervigilância de quem sempre fora observada como intrusa, que ele erguia os olhos frequentemente, não diretamente para ela, mas na direção dela. E sempre que seus olhares, por acidente, encontravam-se, ambos desviavam rapidamente, como se tivessem tocado algo muito quente. Foi por volta da 3ª hora da madrugada que o incidente ocorreu. Um grito abafado rasgou o silêncio tenso. Um dos criados, um jovem de não mais de 16 anos, chamado Thomas, acordara subitamente, o corpo tenso, os olhos arregalados, mas sem foco. Não, não pode, ela está... As palavras saíam atropeladas, sem sentido. Febre. Elisa reconheceu os sinais imediatamente. A pele pálida, mas úmida, o tremor incontrolável, a respiração rápida, superficial. Moveu-se por instinto. Estava ao lado do jovem antes que qualquer outro reagisse, sua mão tocando a testa dele, quente, perigosamente quente. Ele está febril. Disse alto o suficiente para ser ouvida acima do barulho da tempestade. Muito febril. O Duque levantou-se imediatamente, cruzando a distância em passadas longas. Há quanto tempo? Não sei, milord, mas a febre é alta, se não baixar. Deixou a frase inacabada. Todos ali sabiam os riscos. Senhora Pembroke aproximou-se, sua expressão transmudando-se de desaprovação para preocupação profissional. O rapaz estava bem mais cedo. Foi a chuva. Molhou-se ao cuidar dos cavalos. Não importa a causa agora, disse Elisa, sua voz adquirindo uma firmeza surpreendente. Precisamos baixar a febre. Água fria, panos e... Olhou ao redor, avaliando. Se houver salgueiro ou qualquer erva amarga, posso fazer um chá. Não temos nada disso, respondeu Sra. Pembroke rispidamente. Elisa mordeu o lábio, pensando rapidamente. Depois, lembrou-se. A lavanda, disse. Vi lavanda mais cedo, não é ideal, mas serve. E hortelã. Alguém tem hortelã? Um dos criados mais velhos assentiu hesitantemente. Minha esposa colocou um sachê na minha mala, para enjoo de viagem. Traga, ordenou o Duque. Depois, virou-se para Elisa. O que precisa? A pergunta era simples, mas o contexto era monumental. Ele estava, efetivamente, colocando-a no comando, confiando seu julgamento acima do protocolo, acima da hierarquia. Elisa não desperdiçou tempo questionando. Água fervida, panos limpos, se possível de linho. Alguém para me ajudar a mantê-lo imóvel se ele delirar mais. E... hesitou. Privacidade, para trocar as roupas dele. Estão encharcadas, pioram tudo. Houve um murmúrio coletivo de escândalo. Uma órfã sozinha com um criado, despindo-o, era impensável. Senhora Pembroke a ajudará, disse o Duque, cortando qualquer discussão. A ama de Chaves abriu a boca, provavelmente para protestar, mas o olhar do Duque silenciou-a. As próximas 2 horas foram uma batalha silenciosa contra a febre. Elisa trabalhou com a precisão de uma cirurgiã. Aplicou compressas frias na testa, no pescoço, nos pulsos do jovem. Preparou um chá amargo com a mistura improvisada de lavanda e hortelã, forçando-o a beber aos poucos quando ele recobrava consciência parcialmente. Monitorou sua respiração, seu pulso, e falou com ele. Thomas, dizia em voz baixa, firme. Ouça minha voz, concentre-se nela. Você está seguro. A febre vai passar, mas precisa lutar. Respire fundo, mais fundo. Isso, excelente. O Duque observava tudo. Não interferiu, não ofereceu conselhos desnecessários. Apenas permaneceu próximo, uma presença silenciosa, mas sólida, como uma parede que protege contra o vento. E algo naquela vigília compartilhada, naquele espaço estreito entre vida e morte, entre o caos da tempestade e a fragilidade humana,
criou uma conexão que transcendia palavras. Por volta das 5 da manhã, a febre quebrou. Thomas adormeceu, desta vez em sono genuíno, sua respiração regularizando, o rosto relaxando. Elisa recostou-se, exausta. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de liberação de adrenalina. Havia usado toda a sua energia, todo o seu conhecimento, toda a sua vontade para manter aquele jovem vivo. Sentiu uma presença ao seu lado. O Duque estava ali, agachado para ficar no nível dela. Você o salvou, disse ele simplesmente. Não sei se... Começou ela, sempre hesitante em reivindicar mérito. Você, salvou. Repetiu, cada palavra carregada de certeza. Se não tivesse agido imediatamente, se não soubesse o que fazer, ele estaria morto ao amanhecer. Elisa não soube o que responder. Olhou para Thomas, dormindo pacificamente, depois de volta para o Duque. Sob a luz trêmula da única fogueira ainda acesa, seu rosto parecia diferente, menos esculpido em pedra, mais humano. As linhas ao redor dos olhos falavam de cansaço. A tensão na mandíbula revelava preocupação que ele raramente permitia que se manifestasse. Foi apenas o que tinha que ser feito, disse ela por fim. Para você, talvez, outros teriam congelado, ou fingido não ver, ou se recusado por impropriedade. Havia algo na voz dele, uma amargura contida, que sugeria experiência pessoal com tais pessoas. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era carregado, sim, mas não com tensão negativa. Era a densidade do não dito, do reconhecimento mútuo que palavras só atropelariam. Você me surpreende, Elisa Thorne, disse o Duque por fim, sua voz baixa, quase um murmúrio. E não sou facilmente surpreendido. Antes que ela pudesse responder, a tempestade finalmente começou a ceder. A chuva diminuiu para uma garoa persistente. O vento perdeu sua fúria, e com a mudança do tempo veio a consciência de que a noite, aquela noite estranha, impossível, estava terminando. A aurora chegou não em explosão dourada, mas em tonalidades pálidas de cinza e prata. A tempestade deixara para trás um mundo lavado, exausto, mas sobrevivente. A estrada, embora ainda lamacenta, tornara-se navegável com cuidado. Os cavalos, após terem sido alimentados e verificados, mostravam-se prontos para retomar a viagem. E com a possibilidade de movimento, chegou a inevitabilidade da despedida. Elisa sabia como aquilo funcionava, conhecia o roteiro de interações temporárias entre classes. O Duque cumprira seu dever moral, garantira que ela não morresse de frio. Agora, eles seguiriam seus caminhos. Ele para sua propriedade, sua vida de privilégio e poder, ela para. Bem, para onde a estrada a levasse? Esperou que ele lhe desse algumas moedas. Era o gesto tradicional, gentil, mas final, um fechamento que restauraria as hierarquias naturais. Mas o Duque não se aproximou com uma bolsa. Permaneceu próximo à carruagem, conversando baixo com Hartley, o cocheiro. Ocasionalmente, seus olhos desviavam-se em direção a ela, mas ele não disse nada. Senhora Pembroke, por outro lado, foi bastante clara em suas intenções. Aproximou-se de Elisa com passos firmes, a postura rígida. É hora de você partir, disse sem rodeios. A estrada está clara o suficiente, seguiremos viagem. Entendo, senhora, respondeu Elisa calmamente. Ergueu-se, preparando-se para ir. E antes que você sequer pense, continuou a ama de Chaves, sua voz baixa, mas venenosa. Em tirar proveito da bondade momentânea de sua graça, deixe-me ser perfeitamente clara. O que aconteceu aqui foi uma exceção, ditada pela tempestade e pela inconveniência. Você não tem lugar em nosso mundo, e qualquer tentativa de insinuar-se na boa graça do Duque será duramente rechaçada.
Elisa não recuou. Encontrou os olhos da mulher diretamente. Nunca presumi ter lugar no seu mundo, senhora. E não preciso insinuar nada. Sei exatamente quem sou. A resposta, calma mas firme, pegou senhora Pembroke desprevenida. Por um momento, a máscara de superioridade vacilou. Saiba o seu lugar, sibilou por fim. Sempre soube, replicou Elisa. Mas lugar não define valor. Foi então que uma voz cortou a tensão. Senhora Pembroke, verifique se todas as malas foram adequadamente reembaladas. O duque havia se aproximado sem que nenhuma delas notasse. Sua presença imediata fez a ama de chaves endireitar-se, a hostilidade desaparecendo sob uma máscara de deferência profissional. Sim, sua graça, murmurou, afastando-se rapidamente. O duque voltou-se para Elisa. Pela primeira vez desde aquela noite, estavam sozinhos, relativamente, considerando a comitiva ao redor, mas sem intermediários diretos. Onde pretende ir? Perguntou ele. Para onde a estrada me levar, milord? Respondeu Elisa. Era a mesma resposta que dera antes, mas agora carregava um peso diferente. Uma melancolia de oportunidade perdida. Isso não é uma resposta. É a única que tenho. Ele estudou-a em silêncio. Depois, surpreendentemente, disse: Tenho uma propriedade a 3 horas daqui. Thornfield Estate. É uma das maiores da região. Elisa aguardou, sem entender para onde aquilo levava. Meu filho vive lá. A revelação foi como um raio em céu claro. Um filho. O duque tinha um filho. Algo no rosto dela deve ter transmitido seu espanto porque ele continuou. Nathaniel, 5 anos, desde que sua mãe morreu no parto. Ele não fala, não com palavras. Médicos não encontram causa física, dizem que é trauma, luto que uma criança não sabe processar. A voz dele permaneceu controlada, mas Elisa ouviu as fissuras, dor antiga, culpa residual, impotência de um homem que podia comandar fortunas, mas não podia curar o próprio filho. Teve dezenas de governantas, tutores, até um médico especializado de Londres. Nenhum conseguiu fazê-lo falar. A maioria desiste, diz que ele é ineducável. Fez uma pausa, o olhar fixando-se no horizonte distante. Mas eu vi como você cuidou de Griggs e de Thomas, não com técnica rebuscada ou conhecimento acadêmico, mas com atenção verdadeira, paciência, cuidado. Virou-se novamente para ela. Preciso de alguém para cuidar de Nathaniel, alguém que não o veja como uma tarefa, ou um fardo, ou um problema a ser resolvido. O coração de Elisa acelerou. Milord, eu não sou governanta, não tenho credenciais, referências. Não me importo com papéis, cortou ele. Importo-me com resultados e com caráter, e você demonstrou ambos. Era uma oferta, uma oportunidade. Mas também, Elisa intuía, era um teste e um risco. Maban, se eu aceitar, disse ela lentamente, haverá aqueles em sua casa que me verão como intrusa, que questionarão cada decisão, cada interação. Haverá, confirmou ele, sem tentar suavizar a verdade. E o senhor? Hesitou, buscando coragem. O senhor me apoiaria, ou eu seria descartável no primeiro sinal de conflito? A pergunta era atrevida, quase insubordinada, mas ele não se ofendeu. Se você cuidar de meu filho, disse com clareza absoluta, terá minha proteção, total, inquestionável. Não era uma promessa leviana, era um pacto. Elisa sentiu o peso do momento. Sabia que aceitar significaria entrar em um mundo que a queria exilar. Significaria exposição constante, julgamento perpétuo. Um passo em falso e seria destruída. Mas também significava um propósito,
um teto e, talvez mais importante, uma criança que precisava dela. Aceito, disse por fim. Viu algo passar pelos olhos do Duque. Alívio, talvez, ou satisfação. Mas rapidamente a máscara de neutralidade retornou. Então está decidido, você viajará conosco. Fez uma pausa, depois acrescentou em tom mais baixo, quase privado. E, Elisa, obrigado. Era a primeira vez que ele a chamava pelo nome sem título ou formalidade. A intimidade acidental do gesto fez algo se apertar no peito dela. Antes que pudesse responder, ele já se afastava, gritando ordens para que a comitiva se preparasse. Elisa permaneceu imóvel por um momento, processando o que acabara de acontecer. Sua vida mudara de curso, irreversivelmente. E ela não sabia se sentia esperança ou terror. Talvez ambos. A carruagem estava pronta. Os cavalos relinchavam suavemente, ansiosos por movimento após a longa noite estática. Criados moviam-se com eficiência ensaiada, guardando equipamentos, apagando as fogueiras, desmontando o toldo. Elisa ficou à margem, ainda processando a realidade de que não estava sendo deixada para trás. Mas mesmo com a oferta do Duque, uma parte dela esperava que houvesse algum retrocesso, alguma desculpa de última hora. Pessoas como ela não recebiam oportunidades, eram toleradas temporariamente antes de serem descartadas. Senhora Pembroke assumira o controle da preparação, sua voz cortante dirigindo os criados mais jovens com precisão militar. Ocasionalmente, seus olhos desviavam-se para Elisa, carregados de desaprovação que não precisava ser verbalizada. Outros membros da comitiva também observavam, cochichavam, calculavam. É inadequado, murmurava um dos cavalheiros acompanhantes, um homem de meia-idade chamado Lord Ashford. Uma órfã sem referências, sem histórico. Entrando na propriedade do Duque para cuidar do herdeiro. É um escândalo esperando para acontecer. Talvez seja exatamente o tipo de escândalo que ela busca, insinuou o outro, sua voz baixa, mas audível o suficiente. Elisa ouviu, sempre ouvia. Aprendera a interpretar sussurros como alguns interpretam melodias, mas não reagiu. Manteve-se ereta, os ombros retos, as mãos, ainda envolvidas nas luvas do Duque, cruzadas calmamente à sua frente. Quando tudo estava pronto, o Duque aproximou-se da carruagem principal. Parou no degrau, como fizera na noite anterior. E foi então que aconteceu. Virou-se, lentamente, deliberadamente. Seus olhos encontraram Elisa através da distância que os separava. E ele desceu. Não enviou um criado. Não fez um gesto vago indicando que ela deveria encontrar lugar em uma das carruagens secundárias. Caminhou diretamente até ela. O silêncio que desceu sobre a comitiva foi absoluto. Todos, absolutamente todos, pararam o que estavam fazendo para observar. O Duque parou diante de Elisa e estendeu a mão. Não como um empregador a uma criada, mas como um cavalheiro a uma dama. Elisa, disse, sua voz clara, intencionalmente audível a todos ao redor. Suba. A ordem carregava múltiplas camadas. Era um convite, era uma declaração, era um rompimento deliberado de todas as convenções sociais que regiam aquele mundo. Convidá-la para a carruagem principal, onde ele próprio viajaria, não era apenas gentileza, era elevação. Era reconhecimento público de que ela tinha valor suficiente para compartilhar seu espaço. Elisa sentiu o peso do momento como uma pressão física. Todos os olhares estavam fixos nela, esperando, julgando. Se aceitasse, cruzaria um limiar, tornaria-se alvo, não haveria retorno à invisibilidade. Se recusasse, insultaria o Duque publicamente, mostraria ingratidão e provavelmente perderia a oportunidade que ele oferecera. Seu coração batia tão forte que sentia o pulso no pescoço, mas então ergueu os olhos e encontrou os dele. E viu algo que a surpreendeu.
vulnerabilidade. Ele não estava certo de que ela a aceitaria, estava se expondo, arriscando seu próprio prestígio ao fazer aquele gesto público. E naquele instante, Elisa compreendeu algo fundamental. Ele precisava que ela a aceitasse. Não apenas para validar sua decisão de contratá-la, mas porque algo nele, algo profundo e ferido, precisava acreditar que dignidade podia ser reconhecida independentemente de títulos ou nascimento. Elisa estendeu a mão. Suas mãos, a dele grande e forte, a dela menor mas firme, encontraram-se e juntos subiram o degrau da carruagem. Atrás deles, um murmúrio coletivo explodiu como uma barragem rompida. Escândalo! Sibilou alguém. Bem impensável, concordou outro. Que dirão na propriedade? Questionou uma terceira voz horrorizada. Mas o duque não voltou a cabeça. Não ofereceu explicações. Não se justificou. Simplesmente entrou na carruagem atrás de Elisa e fechou a porta. Dentro do veículo, o espaço tornara-se subitamente íntimo. O interior era luxuoso, veludo borgonha, detalhes em madeira polida, cortinas de seda nas janelas. Havia bancos estofados, dispostos face a face. Elisa sentou-se no que seria tradicionalmente o lugar menos privilegiado, o banco voltado para trás, contra o movimento da carruagem. O duque sentou-se no banco oposto. E pela primeira vez, desde que se conheceram, estavam completamente sozinhos, sem testemunhas, sem intermediários. O silêncio inicial foi carregado. Elisa não sabia onde olhar. Se olhasse para ele, pareceria atrevida. Se desviasse demais, pareceria desconfortável. Fixou os olhos nas próprias mãos enluvadas, ainda usando as dele. Pode ficar com elas, disse ele de repente. Elisa ergueu os olhos, confusa. As luvas, explicou. São suas agora. Milord, eu não posso. Começou a protestar. Já estão suas, cortou ele. E me chame de Thornfield, todos o fazem. Não seria apropriado, milord. Muitas coisas não são apropriadas, disse ele, um traço de algo que poderia ser humor sombrio tingindo sua voz. Mas acontecem mesmo assim. A carruagem começou a se mover, oscilando suavemente sobre a estrada irregular. Elisa permitiu-se finalmente olhar para ele diretamente. Na luz da manhã filtrada pelas cortinas de seda, ele parecia cansado, mas também mais jovem de alguma forma. As linhas duras de seu rosto suavizavam-se ligeiramente na penumbra dourada. Por que fez aquilo? Perguntou ela em voz baixa. O gesto lá fora sabia o que significaria. Sim, confirmou ele simplesmente. Então por quê? Ele considerou a pergunta. Depois, com uma franqueza que a surpreendeu, respondeu: porque estou cansado de viver em um mundo onde o valor de uma pessoa é determinado pelo nome que carrega ao nascer, onde bondade e competência são menos importantes do que linhagem e propriedade. Fez uma pausa, o olhar tornando-se distante. Minha esposa, Lady Catherine. Ela era tudo o que a sociedade considerava perfeito. Linhagem impecável, educação refinada, beleza reconhecida. Mas quando Nathaniel nasceu, quando ela morreu, nenhuma daquelas qualidades importou. Ela se foi, e meu filho ficou mudo de dor. Sua voz, normalmente tão controlada, tremeu levemente. Desde então, dezenas de pessoas qualificadas passaram pela propriedade. Governantas com credenciais extensas, tutores recomendados pela realeza, e todos falharam. Não porque faltasse conhecimento, mas porque faltava. Buscou a palavra. Humanidade. Voltou os olhos para Elisa. Em você vi humanidade.
não performativa, não calculada para impressionar, apenas genuína. Elisa sentiu lágrimas prendendo-se em sua garganta. Ninguém nunca dissera algo assim a ela. Eu poderia falhar também, admitiu em voz baixa. Seu filho pode continuar sem falar. Eu posso não ser o que ele precisa. Pode, concordou o Duque, mas ao menos tentará por razões certas. E isso já é mais do que qualquer outro ofereceu. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, era compreensivo. Dois seres humanos, de mundos impossivelmente diferentes, encontrando um terreno comum no reconhecimento mútuo de dor, perda e a esperança teimosa de que algo melhor era possível. A viagem continuou. Horas passaram. Conversaram intermitentemente. Sobre a propriedade, sobre Nathaniel, sobre expectativas práticas. Mas também houve momentos de silêncio confortável, onde simplesmente existiram no mesmo espaço, sem a necessidade de preencher cada segundo com palavras. Quando a carruagem finalmente virou em uma grande alameda ladeada por carvalhos antigos, Elisa soube que haviam chegado. Thornfield Estate revelou-se gradualmente através das janelas. Uma mansão imponente de pedra cinza com 3 andares, inúmeras janelas, torres nos cantos e jardins meticulosamente mantidos. Era intimidador, magnífico e, Elisa imaginou, incrivelmente solitário. A carruagem parou diante da entrada principal. Criados alinhavam-se, dezenas deles, aguardando para receber o senhor retornando. O Duque desceu primeiro, depois, mais uma vez, estendeu a mão para Elisa. E mais uma vez, ela aceitou. Quando seus pés tocaram o chão de pedra da propriedade, ouviu os murmúrios imediatos. Viu as expressões, surpresa, escândalo, curiosidade. Mas o Duque não soltou sua mão imediatamente. Manteve-a por um segundo mais do que seria estritamente necessário. Um gesto sutil, mas eloquente. Uma declaração para todos que observavam. Ela está sob minha proteção. Bem-vinda a Thornfield, disse ele em voz baixa, destinada apenas a ela. Depois, mais alto para os criados. Esta é a senhorita Elisa Thorne. Ela será a nova cuidadora de Lord Nathaniel. Espero que todos a tratem com o respeito devido a alguém de sua posição. O uso de senhorita, um título de respeito normalmente reservado para mulheres de classe superior, foi deliberado. Mas um tijolo na parede que ele estava construindo ao redor dela, protegendo-a do mundo que a queria destruir. Senhora Pembroke aproximou-se, a expressão neutra, mas os olhos frios. Sua graça, onde deseja que a senhorita Thorne seja alojada? Era uma pergunta aparentemente inocente, mas carregada de intenção. Onde ela seria colocada determinaria seu status na hierarquia da propriedade. O Duque não hesitou. Na ala familiar, no quarto adjacente aos aposentos de Nathaniel, para que possa atendê-lo imediatamente caso precise. Outra onda de choque atravessou a comitiva reunida. A ala familiar, não os quarteirões de criados, não a ala das governantas, a ala reservada à família e hóspedes de alto status. Era um posicionamento deliberado que elevava Elisa acima de qualquer ambiguidade. Como desejar sua graça? Respondeu Sra. Pembroke, a voz tensa, e enquanto Elisa era conduzida para dentro da mansão, seguindo uma criada jovem através de corredores revestidos de painéis de madeira escura e iluminados por candelabros de cristal, permitiu-se, pela primeira vez em anos, sentir algo perigoso. Esperança, não ingênua, não cega às dificuldades que certamente viriam, mas esperança mesmo assim, porque naquele dia, em uma estrada lamacenta sob uma tempestade implacável, um duque parara sua carruagem e fizera o impensável, não apenas a resgatara da lama, mas a tratara como humana, como valiosa, como digna,
E ao fazer isso, ao escolher vê-la quando o mundo preferia ignorá-la, ele quebrara algo fundamental, a crença dela de que seu nascimento determinava seu destino. E talvez, apenas talvez, ao quebrar essa crença, ele começara a quebrar também as correntes invisíveis que o prendiam a um mundo de aparências vazias. Dois náufragos encontrando solidez um no outro. E isso Elisa compreendeu enquanto subia a grande escadaria rumo ao seu novo futuro. Era o verdadeiro milagre. Não o resgate físico, mas o reconhecimento, o gesto que dizia: você importa. E às vezes, em um mundo construído para negar humanidade aos que nascem sem privilégio, ser visto é a forma mais profunda de redenção. 3 meses depois, Nataniel falou sua primeira palavra. Foi Elisa. E quando o menino de 5 anos, com cabelos escuros como os do pai e olhos cinzentos que já carregavam demasiada tristeza, estendeu a pequena mão para a mulher que o cuidara com paciência infinita, algo mudou irrevogavelmente em Thornfield Estate. O duque, observando da porta, sentiu lágrimas, as primeiras em anos, arderem em seus olhos, e percebeu que salvar aquela mulher na estrada havia sido, na verdade, o ato de salvar a si mesmo, e ao seu filho, e ao seu futuro, porque às vezes o impensável é exatamente o que o coração mais precisa. Créeme. No te preocupes. Muchas gracias, muchas ¿Vives gracias. sola? Sí, estoy... ¡Ah! No, ahorita no. Ay, cuidado. Bueno. Sí, estoy haciéndome una casa ahí. Pretendo hacer una cafetería. Vente, Tan bonito no esto. te quedes aquí. Espera, ¿qué? No te quedes aquí sola, sígueme. Ok, ok. Te llevaré a un lugar donde hay mucha gente y te van a cuidar y te van a enseñar y te van a ayudar. Pero ya empecé la construcción. Calmación, espérame. Muchas gracias por ese Bueno, raid, Rexy. ¿Cómo estás? Rain. No me sé los nombres, lo siento, me cuesta. ¿Cómo están? Perdón. Estoy con la chamba de streamer. No pasa nada. Anda a la Martu. Ven, espérate. Come, por favor. Calmación. Una cabeza. No me sirve más. Ponte eso. Nada, increíble. Ven, ¿quieres tener una aventura conmigo? Pero estoy chetándome ahora mismo. Yo conozco un lugar donde te puedo chetar muy bien. Ya, bueno, vamos. Sígueme. ¿Sacas que te puse una cuerda para que no te cayeras al subir? ¿Cómo? Déjame le bajo la lluvia. Ah, no, es que me vine por otro lado. Te puse una cuerda para que subieras. No había visto. Muchas gracias. Ven. Quiero que tomes todas tus cosas importantes y te voy a llevar a un lugar mejor. Ven. No, pero aquí me gusta, tiene el No, ambiente aquí de es cafetería. mierda. Oye, Aquí es mierda, aquí es mierda. aquí es mi casa, como que Aquí es mierda. No aquí le te digas vas a- así. no. a mi casa. Aquí, mira, huele a popis aquí. ¿Cómo? Mira, si parece como una casa de haditas. Ok, vacíate. Deja todo lo que tengas que dejar. Ya, a ver. ¿Qué me sirve? Yo me quiero llevar estos árboles, porque mínimo espero que hayan árboles rosados allá, si no, no me sirve tu locación. Un tronco rozón, sí. A ver... Este libro, esto... Joven, y a partir de ahora, esto... tú eres mi segunda mano, ¿vale? ¿Tu segunda mano? Sí.
¿Y ese papel tan Eres importante? mi mano derecha. Espérate, esto me sirve. Vente, sígueme. Calmación, estoy... ¡No, Para mi que mesa! veas que para comenzar nuestra amistad, te regalo un hada en una botella. Increíble, las odio. Me encanta que estén en botella. Sígueme. Necesitamos esto. Ok, ok. Te voy a hacer una monstruo en Minecraft. Y el día que yo muera, tú te quedarás con mi imperio, ¿vale? Ok, me parece. Ah, sí, cierto. Toma. Pero mi meta de vida, yo quiero tener una cafetería. Entonces, si no cumple... Yo te pago la cafetería. No, sí, yo me la puedo hacer, pero quiero que... Si cumple con tu estereotipo de lugar, porque si no tienes flores rosadas, no me sirve. Toma. Eso fue lo que me dio el mimic. ¿Y esto? Son A unas ver. botas que espantan a los creepers. No te lo puedo creer, y son de gatito. ¡Qué linda! ¿Dónde se ponen? Acá. Dale clic derecho. Solo ponlas en la mano y dale clic derecho. No las tengo, las perdí. Aquí están. Ah. Y cuando te pegan hacen como gatos. No, está muy buena. ¿Opiniones de esta skin? Está increíble. Ay, ¿Cómo que tu skin? ahora no, de la cafetería. skin. No, estaba hablando, le estaba diciendo al chat que de la skin con el gatito. Sígueme. Dime, ¿qué tanto le temes a morir? A morir, me muero galeta, así que... No, pero ¿qué tanto miedo le tienes a la muerte al momento de hacer locuras? Bastante, diría yo. Ok, te voy a quitar ese miedo. Mira, Ok, acércate ya. al creeper. Acércate al creeper. Mira. ¿Quién se acaba de quién ahora? Nah, tan increíble. Listo. Te puedo mostrar un secreto. Bueno, o sea, lo que puedes hacer es que si el creeper te va a explotar, pones un bloque y no mueres. No, sí. Y Sí, ya. conozco. Y si llega a explotar, te va a dar medio corazón de vida. Vente. Siento como que me están secuestrando un poco. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Tengo mucho miedo, chat, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Es una aldea vikinga. Aquí vivimos muchas personas. Bienvenido, eres parte de la aldea. ¿En serio? Yo quería hacer una cafetería aquí, pero vi que estaba ocupado. Diles que vienes conmigo. Diles tú, mejor no me vayan a matar. Ven. A ver. Esta área está más bonita que la puta mierda donde estabas. Oye, igual estaba bonito, había que meterle mano. Hola, Gina. Mira, Oli. compré una VTuber. Hola, ¿cómo estás? Oli, me secuestraron, ahora soy parte, creo. Ah, qué bonitas pantuflas. Ay, muchas gracias. Okami. Okami. Está Yo aquí andaba Okami. bautizando mi mina ya, espérame. Hola, Ah, hola, Kishi. Mira, Oye, compré una ¿crees que me VTuber. pueda robar para poner una foto mía allá? Es que ya me voy, güey. Es para que sepan que es mi casa. Voy a poner una foto mía allá. Ah, gracias. Compré una VTuber, Kishi, salúdala. Oli. Hola. ¿Cómo te Sean compró? amigas. Me amenazó, me dijo que me iba No, sí, a así es, robar así todo es. si no venía y que mi casa era horrible y todo eso me dijo. Ay, ¿cuál es tu casa? No alcancé, hice el piso y me dijo, ven para acá.
Viva. Así que bueno, ahora... ¿Y Bueno, la, mande. ¿y la comida? Está en los cofres todo. En los Ah, hornos, gracias. perdón. En los hornos, en los hornos. Ok. Amiga, te traje carne para que nos hicieras comidas custom, no puta comida de Minecraft. En este caso lo hubiera hecho yo. Ah, puta madre, pues yo qué voy a saber, güey. Ok, Yo no sé pasa cocinar. nada. Hola, Rey. No, pero eres mujer. ¿Cuántas veces tengo que decirte eres mujer? ¿Sabes cocinar? Oye, Okami. Oye, Okami. ¿Sabes cómo que? ¿Quién me llama? Puta madre, ¿Mande? Okami, ¿dónde estás? Abajo, chiquillo. ¿Dónde estás, Okami? Aquí abajo. Oye, Okami, te robé Perdona, tu cosa de no la tocarte gente- porque ya la me gente voy y aquí es podría rara. poner una foto mía en mi casa. No hay por qué. No hay por qué. Gracias, Okami, gracias. Bueno, Bueno, ven, ponte en la cama aquí. ¿Cómo? Ponte cama para que si mueres aparezcas aquí. Y guarda la Weston. Ok, ok. Ven. Sígueme. ¿Y eso de quién es? ¿Qué cosa? ¿Eso? No sé. No te preocupes. Súbete, te llevaré. ¿A dónde? Por aquí. Tú súbete. Vamos a hacer muchas cosas. Dime, Me van a ¿qué tan matar. familiarizada estás con la conquista española a Latinoamérica? Me conquistaron. Me conquistaron